Salve, salve, internautas! Está começando o podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Elton Kramer e vou acompanhá-los aqui nessa jornada de discussões sobre temas de gestão pública. E hoje vamos tratar de um tema que é o terror dos advogados públicos. Isso mesmo, vamos falar de prescrição tributária. E o nosso convidado muito especial é o professor e procurador da Fazenda Nacional, Sérgio Carcache. Seja muito bem-vindo, professor Sérgio. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Professor, vamos começar já com uma pergunta que é um interesse aí de todos os procuradores e advogados públicos, seja da seara federal, estadual e municipal. Hoje compensa a gente executar toda a CDA que chega na Procuradoria, levando em conta o custo da cobrança, o custo da hora do procurador, as custas judiciais, o risco judicial? O que o professor tem como experiência aí da PFN? Bom, realmente não compensa a execução fiscal no cenário que nós estamos hoje. Diversificou bastante aí as formas de cobrança em relação a tempos atrás, e hoje a execução ela é mais indicada para casos onde ela é realmente viável, onde existe ali uma viabilidade para ela. Então, seriam aqueles casos onde a gente sabe já ou tem indícios de que o devedor possui algum patrimônio que seja penhorável, ou ainda os casos de ampliação de responsabilidade, né, que é aquelas hipóteses de dissolução irregular, redirecionamento, né. A execução fiscal, ela serve para esses propósitos, mas realmente você tem razão, o custo de uma execução fiscal é alto, a sua solução, né, a chance dela resolver o problema e realmente arrecadar os recursos não é muito boa, né, principalmente porque a gente trabalha com uma base de contribuintes incerta, sobre as quais nós não temos informações completas, né, então por isso que a execução fiscal ela deve ser utilizada apenas para casos específicos, não como era antigamente ou historicamente a PFN fazia o ajuizamento em massa, né, inscrevia a dívida ativa e já fazia a execução. Hoje a PFN, já faz alguns anos, né, ela tem adotado uma solução mais seletiva, nós temos procurado analisar melhor antes de ajuizar, né. Professor, até a gente tem trabalhado aí com alguns municípios, até em nome do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tentando estabelecer esse limite legal, né, que a gente chama da execução fiscal. E é uma coisa que também a gente percebeu no Estado do Paraná, tanto que débitos ICMS abaixo de R$35 mil a gente não executa. E isso por quê? Porque a gente levou em conta o custo, né? Se vale a pena, né, a executar toda a CDA que chega para a Procuradoria. E a conclusão foi que não. Às vezes é melhor fazer um protesto, né? Como a PFN já encampou essa ideia. E o grande problema, eu acho que de um executivo fiscal é a ineficiência. Eu acho que a gente tem aí, a PFN em números demonstra que, infelizmente, por melhor que seja a logística, a gente tem ainda uma política de ineficiência da execução fiscal. É isso mesmo, né? Exato, porque, na verdade, a ineficiência da execução não é exatamente da execução, na minha opinião. O que acontece é que o Estado brasileiro, de uma maneira geral, aí incluindo União, Estados, municípios, e etc., e os próprios órgãos, né, e poderes desses entes, eles possuem uma base de informações muito imprecisa. Eu acho que o Estado brasileiro, conhece muito pouco o seu cidadão e conhece muito pouco o contribuinte. Então, para que a gente possa ter eficiência em qualquer tipo de providência judicial,
é necessário provas, é necessário documentos. E esses documentos, normalmente, pelo menos na experiência que nós temos na PGFN, são difíceis de conseguir, porque eles demandam uma investigação. E muitas vezes não é possível você fazer uma investigação numa multidão de processos que chegam, né, para os procuradores. Normalmente o procurador ele está lá preocupado em atender o prazo dele, né? E ele não tem ali uma investigação sólida que lhe dê embasamento para poder detectar uma evasão fiscal ou uma situação de falência mesmo, porque você veja, o Brasil, nós temos o Instituto da Falência e da Recuperação Judicial, mas esse instituto, na prática, ele pega aí 10% apenas das empresas. A maioria das empresas, elas fecham sem falência formal. Então, aí cabe depois à Procuradoria Fiscal, às procuradorias fiscais em geral, cabe a elas ficar destrinchando essas situações particulares, que às vezes são muito complexas. Às vezes você pega situações onde a dívida surgiu numa empresa, mas o empresário já está com outra empresa aberta, trabalhando, não comunicou ninguém, e tudo isso aí demandaria provas, e a gente não tem essa prova. Então, por isso que a execução fiscal, ela não dá o efeito esperado dela, primeiro porque quando a gente ajuiza, a gente não tem uma base sólida para saber o que nós vamos esperar dali, né? E segundo, que durante a execução fiscal, o juiz nos pede provas, mas aí a dificuldade de conseguir isso muitas vezes atrapalha a eficácia, né? E trabalhando com volume, né, professor? Que a gente Volume, tem aí um isso. volume significativo em todas as procuradorias. E Isso. eu me lembro até, anos atrás, quando eu comecei a trabalhar como advogado público municipal, tinha um colega que falava assim, na execução fiscal é só você ir peticionando, né? Vai peticionando só para evitar a prescrição. Só para evitar. Só que a gente teve aí uma grande virada de mesa aí no STJ, tá no recurso especial 13.405/53, que o STJ endureceu um pouquinho a política sobre a prescrição intercorrente. Como que ficou, professor, esse cenário agora, a atuação da advocacia pública? Eu acho que mudou bastante para nós esse tema de recurso repetitivo do STJ, ele e mais as suas teses filhas, né? Porque foram vários temas. E isso forçou a Procuradoria a mudar. Na verdade, a PGFN já vinha mudando já. Nós começamos um processo de redirecionamento da nossa estratégia de cobrança da dívida a partir de 2002, pelo menos, com a Lei 10.522, essa lei que começou a trazer, a lei do Cadim, né? Essa lei que começou a trazer modificações. E de lá para cá, nós temos tido um processo que eu considero até revolucionário, porque mudou completamente a nossa estratégia hoje, né? E mesmo assim, é claro, ainda falta muita coisa, nós temos ainda um futuro a progredir, mas eu acho que já se fez algumas coisas. Então, quando veio esse tema, a PGFN já estava mais ou menos preparada para isso, ela já estava mais ou menos antevendo, né, que haveria alguma coisa aí no endurecimento, e com isso, mas aí nós já mudamos o nosso procedimento, né? Uma das coisas que foi feita foi autorizar o procurador que oficia no processo a que ele reconheça de ofício a prescrição e não precise ficar esperando mais a decisão judicial para promover essa medida. Então, ele mesmo analisa o processo, vê se existe ou não a prescrição, faz ali o despacho para cancelar o crédito na dívida ativa e comunica ao juiz pedindo a extinção do processo. Então, isso já é um elemento que faz parte desse cenário, né? Depois surgiu, em 2016, um regime chamado Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos, aquilo que a gente chama de RDCC, né? Surgiu com a portaria 396 da PGFN, e esse regime ele permite ao procurador facilitar a aplicação do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, no sentido de nós podermos, de fato, detectar quais os casos onde temos execuções frustradas e conseguirmos pedir já o arquivamento dessas execuções, iniciando a contagem do prazo prescricional. Até foi criado na PGFN nós temos um sistema de acompanhamento processual, ele é chamado de SAGE, né?
e esse sistema ele permite um acompanhamento eletrônico da prescrição, que a gente chama de rotina automática. Então, quando o procurador peticiona pedindo a aplicação do artigo 40, ele vai no sistema, marca uma chavinha lá, e aí já começa a rodar o prazo de prescrição pelo sistema. Aí, quando chega lá aos 5 anos, sem que o juiz tenha que nos intimar nem nada, o nosso setor de dívida ativa já vai lá e faz a baixa do crédito. Que interessante, né, professor? Porque aí você tem um controle melhor da gestão da dívida ativa e da execução fiscal. E é uma coisa que eu acho que é um caminho sem volta. Se a gente não fizer esse controle, a gente vai cair aí num abismo que a gente nem vai saber mais o que está peticionando, né? E é uma situação até que eu notei a diferença quando eu saí da Procuradoria Municipal, que infelizmente a gente tem uma logística totalmente diferente, né, mais precária, e fui para a estadual. E na estadual a gente tem um controle melhor. Até essa situação que o professor comentou a respeito da possibilidade do procurador reconhecer a prescrição, né? Porque você vê ali, está prescrito. Se você não tiver uma normativa que te permita desistir da execução fiscal, você sabe que está praticando um ato errado, né? Só que é obrigado para o ofício porque você tem medo, de repente, de desistir e gerar uma improbidade, alguma coisa, né? Então, é importante ter essas normativas que auxiliem e gerem segurança para o procurador, né? Então, fica até uma dica aí para os nossos amigos e colegas aí da Procuradoria Municipal, né? Que é um exemplo que tem funcionado bem na Procuradoria Federal e nas estaduais também, né? E, professora, esse prazo aí que o STJ tem aplicado de 1 ano do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, já foi muito debatido, né? E até muitos dizem que ele não seria constitucional. Levantaram já essa questão da constitucionalidade por ser uma lei ordinária. O que o professor trabalha? Qual o seu entendimento aí a respeito desse prazo? Realmente teve aí um debate a respeito da constitucionalidade, né, deste parágrafo primeiro, aí, desse parágrafo, né, da lei do artigo 40, de 1 ano. Internamente, o nosso sistema já estava considerando o cômputo de 5 anos a partir da inserção. Então, nós já estávamos considerando esse 1 ano aí, já estávamos desconsiderando esse 1 ano e já partindo para os 5 anos, porque, segundo a LEFES, é 1 ano de suspensão para diligências finais e aí arquiva o processo automaticamente e começa os 5 anos para prescrição intercorrente. E nós já estávamos considerando internamente na PGFN, teve um parecer da Procuradoria-Geral autorizando a computar já direto os 5 anos, né? Mas agora eu vi que surgiu aí um tema de repercussão geral do STF, onde ele julgou constitucional este parágrafo da LEF, e parece que já houve lá a decisão em trânsito em julgado, né, do mérito, pelo menos, da decisão, acho que não transitou em julgado ainda, mas já houve a decisão, uma decisão recente, e aí eles consideraram constitucional a aplicação deste 1 ano, que seria esse 1 ano para diligências finais. Então, aí isso deve provavelmente trazer alguma mudança aí na normativa da PGFN, a partir do momento que surge esse tema de repercussão geral e ele se consolidar, a PGFN tende a aplicar isso, né, na sua rotina, considerando, então, não mais 5, mas sim 6 anos, né, que seria o prazo de 1 ano, mais 5 anos para a prescrição intercorrente. A grosso modo é 1 ano a mais, né? Isso é muito relevante para a fazenda pública, né? Claro, até porque esse prazo, eu acho que ele é muito lógico e muito justo, primeiro pelo volume que a fazenda pública é obrigada a encarar, né? Segundo, porque uma coisa que a gente tem que tentado também conscientizar os juízes, né? E isso a gente está conseguindo, é que a culpa pela execução frustrar não é da fazenda, a culpa é do devedor, né? É ele que se omite, é ele que deixa de pagar os seus tributos, de forma que esse tempo decorrido não é inércia da fazenda, né? Até eu tenho visto na instância estadual, onde a gente tem ainda o resto de execuções e competência delegada, que eles usam uma expressão assim que, claro, não é intencional, mas eles colocam como se fosse inércia da fazenda, como se fosse omissão da fazenda, né? E essas execuções, elas não prosseguem, na maioria das vezes, não é por omissão da fazenda,
é porque o contribuinte não vem pedir um parcelamento, ele não vem apresentar os seus bens, ele não nomeia bens à penhora, né? Vamos lembrar que a LEF impõe ao devedor a responsabilidade de ele nomear bens à penhora, não somos nós que temos que ficar correndo atrás dos bens do devedor, né? Só que a inteligência que se formou, né? A mentalidade que se formou é de que a culpa é toda da fazenda, né? E aí a gente tem tentado trabalhar no sentido de demonstrar que não, né? Que é errado falar inércia, que é errado falar omissão. E, na verdade, transcorreu o tempo, não se conseguiu cobrar, uma execução frustrada, ela não conseguiu resolver aquele problema porque não há bens, não há localização do devedor, ou o devedor escondeu aqueles bens, né? Então, é nesse sentido que a gente tem tentado trabalhar. E tanto é que tem uma CDA ali que representa o quê? Um valor não pago, que ele já passou um bom tempo ali sem um contribuinte procurar adimplir com aquele crédito, né? Exatamente, exatamente. Então, é nesse sentido que, claro, a gente também não está aqui advogando a tese de que o contribuinte é criminoso, não é isso, né? Aliás, se nós pegarmos o cadastro da dívida ativa, isso dá para perceber muito claramente, a imensa maioria dos devedores são devedores falidos, são devedores que o cara tentou fazer um negócio lá e não deu certo, né? E isso, a evidência fica clara desse tipo de devedor quando você percebe que ele acertou as dívidas trabalhistas e do FGTS e deixou as dívidas tributárias para depois, né? Isso é uma evidência clara de que aquele devedor realmente foi apertado contra a parede e não conseguiu resolver. Agora, não dá para negar que no meio dos devedores existe ali devedores contumazes. Existem, não vou chamá-los de criminosos, mas são quase criminosos, porque são devedores que eles fazem uma arquitetura para produzir danos à fazenda. Então, é uma minoria, mas é uma minoria que provoca um estrago grande, né? Esses dias eu vou citar um exemplo aqui, mas sem citar nomes. Eu tinha uma execução fiscal que eu analisei e concluí que era o caso de pedir o artigo 40, era uma execução de baixo valor, e pediu o artigo 40. Só que aí o meu anjinho da guarda me deu um peteleco na orelha e falou, não, vai investigar melhor. Aí eu fui investigar melhor, quer dizer, para resumir o assunto, eu acabei descobrindo ali um grupo econômico com 7 empresas que estavam transacionando bens, trabalhadores, mercadorias entre si, né? E praticando fraudes à execução enormes, gigantescas, uma quantidade enorme de prédios, de imóveis, de bens e etc., né? Aquilo, na verdade, somando as execuções fiscais que já haviam em andamento, era mais de 100 execuções fiscais. E aquilo fazia parte de um grande grupo, né? E com certeza isso foi arquitetado, isso foi preparado para receber o faturamento e não pagar nada para o fisco, né? Então aí a gente estamos agora prosseguindo, né? Ainda não terminamos o enfrentamento deste caso, mas a gente tem flagrado alguns casos nesse sentido, mas não é a maioria, né? A maioria dos casos são devedores que o negócio não deu certo e ele não conseguiu pagar, né, as suas dívidas. E nesses casos, né, professor, que principalmente a gente tem que investigar, tem que fazer algo a mais na execução fiscal, é que demora, né? E a nossa função se justifica exatamente nesse caso, porque a gente tem que se transformar aí num espião, basicamente, aí para a gente tentar encontrar esses elementos. E até eu estava fazendo assim, até por curiosidade, a gente dá uma olhada quanto tempo demora para a gente trabalhar num processo como esse, dessa envergadura. E eu vejo assim, só para você encontrar essa situação, é uma média de mais de 3 anos, né? Até teve um advogado que disse, mas 5 anos é muito para um procurador atuar no processo. Eu falei, não é. Porque em 3 anos, possivelmente, se você tem uma situação de grupo econômico, e eu também trabalhei esses dias em e se confirmou isso, você vai ter que promover a citação, de repente você vê que a empresa está fechada, você vai mandar o oficial de justiça, nisso já vai 1 ano. Aí você vai descobrir que ela está fechada, vai atrás do sócio, de repente você encontra um elemento que te leva ao grupo econômico. Aí você vai ter que estudar o grupo econômico. Migração de funcionários, ligação de mesmo contador, tal. 3 anos. 3 anos no mínimo. Então você já perde mais do que 50% do tempo da prescrição só para descobrir.
Aí você tem que dar a sorte de encontrar os bens, né? Então é realmente pouco tempo para quem trabalha na prática de execução fiscal, né? Não, e descobrir e provar, né? Ou seja, levantar, no caso ali que eu te relatei, tinha envolvido, além do grupo econômico ilícito, havia uma fraude de execução de centenas de imóveis que foram transferidos de uma empresa para outra, né? Ficticiamente. Aí você tem que ir lá no registro de imóveis, conseguir todas as matrículas, porque o juiz não despacha sem a matrícula. Né? Não adianta você pedir Nós temos aqui um sistema da Procuradoria, o DOI, né? Que é o sistema que registra as alienações e as aquisições de imóveis, né? Mas os juízes, em geral, eles aceitam isso apenas como prova indiciária. Eles querem mesmo é a matrícula, né? E aí a gente tem que ir lá no registro de imóveis, pedir a matrícula, isso às vezes demora. Quando é uma quantidade muito grande, demora mais ainda, né? Então, essa prova aí não é nada fácil de fazer. E a gente, na maior parte dos casos, tem alguns casos que a Receita faz já esse trabalho, levanta, né? Eles têm aquele procedimento de arrolamento de bens, onde eles já vão e conseguem as cópias das matrículas, etc. Mas isso aí é 1% dos casos. Né? A grande, mas esmagadora maioria de situações, a gente descobre durante a execução fiscal. E às vezes até depois dela, né? Você já arquivou a execução. O executivo já aparece. Então, por isso que esse prazo de 5, agora virando 6 anos, ele é até pequeno, ele é até pouco, né? Para que a gente possa fazer esse trabalho. Realmente é bem complicado, né, professor? E eu vi até um caso que eu trabalhei recentemente, estava tudo provado, pelo menos aos meus olhos e do primeiro juiz que pegou o processo, estava comprovado. Aí, não sei por que cargas da água mudou, o juiz revogou a liminar anterior. E o duro é que a gente fica assim, pô, a gente trabalhou no processo, se convenceu que aquilo realmente estava aprovado, e a gente vai ter que brigar mais ainda. Não tem o que fazer, né? Porque o juiz deu a ordem, podemos até recorrer em alguns casos, mas normalmente acaba ficando por isso. É o desafio da advocacia pública, né? Professor, fazer só uma pequena chamada dos nossos apoiadores, até para o professor tomar uma aguinha, e daí a gente volta com o nosso programa com mais perguntas aí, professor Sérgio Carcache. Tá legal, perfeito. Gostaríamos de agradecer o apoio da Valeriotti Cursos, lá na pessoa do meu amigo Juninho, que sempre tem apoiado aí o programa Podcast Gestão Pública 4.0. Para vocês que estão interessados em cursos de capacitação, entre em contato lá com o Juninho através do WhatsApp 22 9972 86850. Então, você fala lá com ele ou segue no Instagram, @Valeriotti Cursos. Você vai encontrar lá todos os cursos que são direcionados para servidores públicos e também você que é ouvinte do nosso programa, é só mencionar, tira o print aí da tela que você está assistindo o nosso programa, manda lá no WhatsApp para o Juninho e você vai ter 10% de desconto nos cursos da Valeriotti. Também agradecemos o Jornal Ilustrado, aqui de Umuarama, na figura do meu amigo Elídio. É o jornal que traz aí as principais notícias da região. Também agradecemos a Giprev Consultoria Global, na figura lá da nossa amiga Amanda Gisele, para você que quer fazer o levantamento, aerolevantamento para a PGV do IPTU, a capacitações em geral, também fala lá com a Amanda na Giprev. Agradecemos também o apoio cultural da APEP, Associação dos Procuradores do Estado do Paraná. E, por fim, a HS Treinamentos, que trabalha com reforma do Código Tributário Municipal e cursos de capacitação. O WhatsApp para você entrar em contato e pedir o portfólio de serviços da HS é 44-9123-6050. Esses são nossos apoiadores, sem os quais esse programa não existiria. Um abraço e um agradecimento a todos eles. Professor Sérgio, voltando aqui, o que a Receita Federal tem feito assim que podemos colocar como boas práticas tributárias de recuperação do crédito tributário, principalmente que poderia ser um bom exemplo para os nossos municípios? Uhum. A Receita ela tem feito aí uns trabalhos de investigação, ela faz esses trabalhos mais de uma maneira mais seletiva, então ela
pega por amostragem, muitas vezes, então isso não é feito em todos os casos, e também ela faz uma investigação, sobretudo quando há autos de infração, né? Então, nesses casos, o trabalho da Receita vem sempre muito bem instruído, com documentos, com provas, então, para o procurador fica mais fácil quando acontece isso. Mas a maior parte dos casos que vão para a dívida ativa são por rotina eletrônica. Então, eles vêm para a procuradoria sem uma investigação prévia, quando não há indícios ali de evasão ou qualquer tipo de responsabilidade solidária, e aí a procuradoria, ela passa a ter poderes, pela Lei 10.522, de fazer alguns procedimentos, né, administrativos, no sentido de detectar, por exemplo, uma situação de redirecionamento, onde ela consegue chamar o contribuinte para prestar esclarecimentos e coisas assim. E aí, é claro, tudo isso aí preparatório para a execução fiscal, porque é nela que nós vamos, de fato, solicitar, né, essas providências de redirecionar, ou às vezes até uma questão de grupo econômico também. E, em alguns casos, nós temos divisões internas da Procuradoria que fazem esse trabalho, né? Uma outra inovação importante que surgiu há alguns anos já é um sistema eletrônico que a PGFN possui, que chama PGFN Analytics. Esse sistema, ele faz uma espécie de portal, né, onde ele vai reunir informações de diversos bancos de dados da Receita Federal e da União. E também pega, se não me engano, alguma coisa lá dos estados, quando há convênio com a União. E nesse sistema, nós temos condições de analisar uma série de indícios a respeito da situação patrimonial do devedor, como, por exemplo, o sistema DOI, que informa alienação ou aquisição de imóveis, o Renavan, né? Tem ali a comunicação com as declarações, então nós sabemos qual que é a movimentação financeira apresentada pela empresa nos últimos anos, a comunicação quando se trata de pessoa física com a declaração de bens da Receita Federal. Então, a gente consegue, através do Analytics, gerar um relatório onde nós temos ali uma radiografia, né, da situação daquele devedor. E em cima desse trabalho do Analytics, é que se faz ali um cálculo de probabilidades para ajuizamento da execução. Então, a execução, hoje nós temos duas categorias. Temos a execução que ela é ajuizada apenas para interromper o prazo da prescrição, que a gente sabe que ali não tem indícios de bens nem nada, e tem aquelas execuções onde há os indícios. Então, nessas, o procurador já tem ali um sinal pelo Analytics de que ele pode prosseguir um pouco mais com as diligências, com o pedido de providências ao juiz, e naqueles casos onde não há indícios, ele já está mais ou menos com o sinal verde para já pedir o artigo 40, tão logo citado o devedor, e muitas vezes apenas cita o devedor, faz aquela penhora online, se esbajude e renajude e já arquiva, né? Então, esses casos, o Analytics tem ajudado bastante, né, nesse sentido. E o que tem surgido também bastante é uma série de providências para tentar solucionar o crédito de maneira administrativa. Então, surgiu nos últimos anos uma grande quantidade de hipóteses de transação tributária aprovadas por lei pelo Congresso, né? Parcelamentos, as transações normalmente hoje elas são parceladas, então é feita uma transação, é dado um desconto a este contribuinte de acordo com o seu rating, de acordo com a sua indicação dada pelo Analytics da probabilidade de êxito, é feito lá uma análise e aí é feito esse cálculo para fazer uma transação. E essa transação, via de regra, ela é uma transação que dá um desconto para o contribuinte no valor da dívida e mais o parcelamento do restante. Além disso, nós temos também criado aí internamente na Procuradoria um sistema de venda direta de bens, que a gente pede ao juiz a autorização e nós temos os nossos leiloeiros, então, que vão promover a venda. Isso também é uma coisa que tem dado certo e funcionado. E naqueles casos onde o sistema não alcança, e nós usamos a estrutura do próprio juízo, mas nos outros casos a PFN tem uma estrutura própria, né, que foi criada. Então são providências desse tipo, o protesto, né, da dívida também, que isso tem resolvido uma série de problemas, até para aqueles casos onde não é ajuizada a CDA,
então ele vai para protesto, então às vezes a cobrança surte efeito, mesmo sem o, o Até, professor, a minha aposta, sim, é a respeito da cobrança do débito na seara administrativa, ela é uma aposta que eu faço já há algum tempo. Porque eu vejo também, como eu trabalhei no município, depois no estado, com o executivo fiscal, eu vi que o executivo ele está nessa política de ineficiência já há algum tempo, né? Não sei se sempre foi assim, até o professor tem mais tempo, mais experiência que eu, mas esses meios alternativos eu vejo um caminho. Eu vejo um caminho. Até o professor falou da transação tributária, que é um sucesso aí na União, né? Diuturnamente vem a divulgação dos meios de comunicação que a PFN tem comemorado recorde de arrecadação com a transação tributária. Até eu não sabia dessa forma de estratégia de você já ter previamente já o estudo do contribuinte. Né? O que a gente não tem, né, de uma forma precária ainda, né, nos estados e nos municípios, principalmente os municípios, mas mesmo assim, eu vejo que se implementar uma transação tributária na seara municipal, eu vejo uma aplicação muito eficiente, assim, uma prévia, no campo de IPTU. Por que no campo de IPTU? Porque eu vejo pessoas físicas, normalmente você vai pegar aquela grande massa que não tem emprego formal, às vezes tem um bem que é considerado bem de família, o carro às vezes está no nome de um terceiro, nem transferiu, e às vezes o terreno também não é de sua propriedade, é posse, então você vai ter também uma dificuldade ali de ter a penhora. Então eu vejo uma possibilidade, claro que em algum momento o município vai ter que estudar o histórico do contribuinte e implementar formas, mas é um meio de você recuperar aqueles créditos que são de difícil recuperação ou até irrecuperáveis, né? Então seria um caminho, né, professor? seria o caminho. Outro caminho também foi regulamentado meados de 2015, 2016, se eu não me engano, a dação em pagamento de imóveis, que já era autorizada pelo Código Tributário Nacional, mas que depende de lei, né? E eu sei que tem municípios e estados que também têm esta previsão de dação em pagamento, e eu acho até que no âmbito de uma reforma tributária, isso seria um elemento importante a considerar, a dação em pagamento, né? Só que a dação em pagamento, nesse caso, seria melhor hoje, considerando a nova economia que nós temos, né? Uma economia mais digital, que ela também abarcasse a dação de bens móveis, porque hoje não é autorizado dação de bens móveis. Então, não é nenhum nem dois casos de contribuintes que procuraram a Procuradoria querendo pagar com bens móveis. E eram bens até interessantes, até bens que a União poderia ter até um lucro ali naquela aquisição, mas não pôde porque o código não permite, né? Então, realmente, nós também temos a necessidade de que haja aí uma reforma na legislação. A nossa legislação está muito desatualizada, ela ainda está falando de papel selado, de estampilha, né, para cobrança de tributos, então é necessário que a gente passe a ter uma nova legislação, um novo Código Tributário Nacional mais moderno e que admita essas novidades trazidas pelo mundo digital, e que a gente consiga, então, ter esses mecanismos de soluções administrativas, de soluções consensuais, né? Um outro exemplo ali é o juízo arbitral, que até hoje não foi regulamentado, né? Mas que seria, sem dúvida, uma solução, né? Se a gente tivesse uma lei, por exemplo, onde permitisse que fazenda e contribuinte, especialmente em casos de pequena monta, aqueles casos que envolvem restituição de imposto de renda, valores pequenos, isso não precisa atulhar o judiciário com isso. Você poderia trazer essa questão aqui para um tribunal administrativo, um conselho de contribuintes, e ele fazer ali o arbitramento. Mas hoje a legislação ela tem ali um anacronismo muito grande, né? E aí ela não nos permite avançar nesse sentido. Então, aí tudo que se faz em termos de cobrança vira tema de repercussão geral do Supremo, porque o contribuinte sabe que existe uma fragilidade na legislação e ele leva isso lá para o Supremo e daí fica lá a discussão eterna em relação a essa questão e às vezes até a Fazenda leva a pior e não consegue implantar porque o tribunal não chancela aquela providência, né? A famosa indisponibilidade de interesse público, que é tão rígido que a gente não consegue até trazer eficiência para grande parte da administração pública, né?
E até o professor falando da ação em pagamento, eu lembro de uma história que um professor meu contou lá no tempo de faculdade, que um prefeito, um determinado prefeito, quis receber o IPTU de um morador que não tinha condição, mas aí ele, para resolver o problema, ele aceitou que o contribuinte pintasse a prefeitura. Então ele recebeu da ação em pagamento só que em serviço, só que o problema, CTN não permite. Aí o prefeito ainda respondeu improbidade administrativa. Isso, eu lembro de um outro caso muito parecido, que era uma empresa de jardinagem, uma microempresa de jardinagem, um MEI, não sei, e foi no interior de Santa Catarina, que o Tribunal de Contas do Estado foi obrigado a crivar essa situação, mandou para o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e gerou processo contra os administradores, né? Claro que ali estava evidente que não havia má-fé, né? Mas, como a gente sabe, isso muitas vezes não retira a responsabilidade, né, do administrador quando ele faz algum ato dessa natureza. E, por outro lado, tivemos também um exemplo de uma situação que era uma empresa grande fornecedora de materiais, assim, de bens móveis, né, que tinha uma dívida grande, e ela nos apresentou a situação, disse, olha, a União está fazendo aqui uma licitação para comprar de milhões, para comprar esse mesmo mercadoria que eu quero dar para vocês em pagamento, né? Quer dizer, então o esforço que nós temos para fazer uma licitação é o mesmo para você verificar se esses bens são servíveis e se eles podem ou não quitar a dívida. E para esse contribuinte também seria uma solução, porque para ele a mercadoria tem um valor menor do que o seu valor de mercado. Então, o Estado ganharia com isso, porque estaria comprando por um preço subsidiado, e o contribuinte também ganharia e quitaria as suas dívidas, né? Troca por colaboração também, esse exemplo que você deu, excelente. Então, nada disso o nosso sistema permite. Então, o que acontece? Cada vez que vai para a dívida ativa, é uma briga, não é? Você não tem alternativa de dialogar com o contribuinte, de conversar com o contribuinte, né? E aí, muito, muito brilhantemente, né, surgiu o professor Leandro Paulsen, do Rio Grande do Sul, que nos lembra que existe o princípio da colaboração, né? No seu livro novo, ele fala, princípio da colaboração, né? Lembrando de que a lei, sem uma colaboração entre jurisdicionados, entre o Estado e os jurisdicionados, ela não passa de um papel, ela tem que ter o acatamento por parte da sociedade, das pessoas, para que ela possa ter efetividade. Agora, como que nós vamos fazer isso se o ordenamento jurídico reserva ao contribuinte só um porrete? Não dá, você tem que ter ali alguma alternativa de conciliação, de conversação, né? E aí, lembrando sempre, você tem uma maioria dos contribuintes onde essas transações, parcelamentos vão surtir efeito, que são contribuintes honestos, mas que faliram, que fecharam, não tiveram condições de saldar as suas dívidas. Agora, tem um pequenino grupo ali, um grupo pequeno, mas ruidoso, aquele rato que ruge, né? E esse provoca um estrago enorme nas finanças públicas, e esse grupo precisa ser detectado e precisa ser contido. Nós não podemos permitir que eles fiquem fazendo essas engenharias ilícitas, né? De ficar abrindo empresas. Isso é um outro fator também que a legislação precisa mudar, né? Hoje é muito fácil você abrir, a gente flagra todo santo dia situações assim. Um mesmo imóvel tem 15, 20 empresas ali registradas, tendo aquele endereço como sede, e quando o oficial de justiça vai lá, não existe nenhuma das 15 lá funcionando. Quer dizer, como que a junta comercial permite isso aconteça? Por que não há um controle, uma fiscalização disso daí, né? Quer dizer, então aí você está criando um processo onde o fisco fica cuidando de uma porta e o sistema está abrindo 500 portas para evasão. Quer dizer, aí fica muito difícil para o advogado público ele ter que resolver esse problema, né? Ele vai ter que resolver um sistema que não é funcional, né? E a lei de liberdade econômica abriu de vez as portas aí que você permite abrir uma empresa sem alvará, né? Sem alvará. Tivemos a situação ali da extinção de empresas sem quitar as dívidas, né? Que agora nós estamos enfrentando essa situação, porque daí chega lá processos com 1 milhão de dívidas, 2 milhões, e o cara pediu extinção voluntária da dívida. E aí você pede ao juiz o redirecionamento, tem juiz que não está dando, tem juiz que diz que não, que a lei é inconstitucional, que não sei o que, quer dizer, então ele tem o direito de fechar uma empresa regularmente e não pagar nada,
Então, isso, o nosso sistema, e tudo isso não é fruto de má-fé de ninguém, não é fruto de incompetência de ninguém. Isso é um sistema que está na hora de reorganizar, né? Ele não é um sistema mais, ele já está anacrônico. O nosso código de 66, ele era um código muito bom, mas ele está no século XX, ele precisa ser atualizado, precisa ser modificado. Já passou da hora da gente ter um código de processo tributário, que precisamos ter para sistematizar isso em todo o país, né? Então, são todas medidas que viriam no bojo de uma verdadeira reforma tributária, porque essa que os governos federais vêm falando de reforma tributária, isso aí, na verdade, é política tributária, não é reforma. É você mudar uma alicotazinha aqui, um negócio ali, isso não é reforma. Né? A reforma mesmo é mudar o sistema, tornar o sistema mais funcional, né? E seria interessante, né, professor, mexer realmente nesses pontos, no Código Tributário Nacional, criar um código de processo tributário, que o nosso, realmente, né, o próprio ano que foi criado já era outra realidade. Hoje a gente tem uma realidade virtual, um processo eletrônico, empresas tecnológicas, então a gente tem que pensar ali, né, realmente. Eu acho que quem é técnico concorda em que ponto deve mexer da reforma. O problema é que se tem uma coisa ambiciosa, não sei se a pretensão realmente seria essa, mas parece que é para não sair a reforma, né? Porque é uma coisa grandiosa que é retirar, por exemplo, o ISS e ICMS, que é super complexo, né? E jogar numa legislação única. Parece que é para não sair, né, professor? Eu entendo assim, porque a gente trabalha com ICMS, eu trabalho com ICMS e não conheço toda a minha legislação ainda, de tão complexa que é. Como que você vai jogar numa legislação única tributos federais, estaduais e municipais? É muito mais difícil do que promover uma reforma infraconstitucional, né? Que seria o CTN e a Lei de Execução Fiscal. E um outro problema por trás disso, que é a nossa federação assimétrica, né? Quer dizer, a União querendo sugar recursos. Você veja que, segundo um levantamento da PGFE, do Simprofaz, né, o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, eles fizeram um estudo muito bom aí a respeito da carga tributária no Brasil e chegaram à conclusão que a União fica com 79% da carga tributária, né? Sendo que estados e municípios, mesmo já tendo uma autonomia consagrada pela Constituição, tem o resto. Quer dizer, para poder fazer frente a despesas com segurança pública, despesas com saúde, que fica tudo a cargo praticamente de estados e municípios, isso é muito pouco. Então, nós precisaríamos fazer uma reforma tributária que distribua melhor isso aí, que crie melhores condições de repartição de receitas, né, que no Brasil é muito pequeno, né, e uma série de outros problemas também, a alta carga tributária que acaba sendo gerada, né, esse é um outro problema. As empresas honestas, as que querem pagar o tributo, elas têm uma carga tributária escorchante, né? Porque nós temos, na verdade, 3 sistemas e não um, né? Nós temos o sistema fiscal, que são os tributos comuns, as contribuições para a Seguridade Social, que a maioria delas é bitributação e bis in idem, e temos as CIDs agora, que surgiram, né? Isso é um custo pesadíssimo, e tudo isso incidindo sobre o empreendedor, o que é também um problema muito sério para a geração de empregos e estimula esta cultura da evasão, né? Porque muitas vezes o empresário ele diz, pô, como é que eu vou pagar essa montanha de tributos aí? Eu tenho que achar um jeito aí, né? E muitas vezes ele acaba sendo seduzido aí por más línguas que vão dizer, não, olha, veja, tem uma forma aqui de você fazer, olha, a junta comercial te permite abrir mais 4, 5 empresas, então você registra os funcionários aqui nesta, pelo Simples, e joga o faturamento na outra, pelo lucro presumido, eles fazem isso. Então, aí para nós, procuradores, nós temos que ficar depois correndo atrás desse prejuízo, né? Caça ao queijo, né, como diz. Professor, falando agora de execução fiscal, propriamente dito, quais são os principais gargalos do procedimento, do processo de execução fiscal, que o advogado público tem que ficar atento, que pode dar problema? Bom, eu acho que tem uma quantidade enorme de gargalos aí que afetam a execução fiscal, né? Agora, no meu entender, o mais grave de todos é a crise de informação que o Estado tem, o Estado brasileiro tem. Então, dando um exemplo, você conseguiu detectar um imóvel do devedor, ok, você diz, oba, consegui, né?
só que não resolveu o problema, porque se esse imóvel está registrado em nome de fulano, não quer dizer que já esteja mais com fulano. Né? No Brasil, incrivelmente, nós temos um sistema de registros públicos que é um sistema muito pouco transparente, onde você tem uma dificuldade enorme para conseguir uma matrícula, para conseguir uma cópia da junta comercial, dos contratos sociais, etc. Né? E sendo que o Estado brasileiro, nos seus diversos órgãos, nas suas diversas instâncias, os entes descentralizados, nós temos bancos de dados que, se eles fossem interligados, nós teríamos uma qualidade de informação absoluta. Eu sonho o dia, talvez isso vá acontecer enquanto eu estou vivo, que eu, como procurador, eu tenha senha para poder acessar um macrosistema, onde eu possa puxar a ficha do devedor e venha ali me contando a verdade a respeito dele, porque os registros públicos que nós temos hoje, as informações que nós temos na junta comercial, o nosso próprio sistema Analytics que nós tiramos, ele nos dá indícios, mas aquilo não quer dizer que realmente está acontecendo daquela forma. Então, eu acho que é preciso nós criarmos um mecanismo de interligar bancos de dados para nós termos uma qualidade de informação e de provas mais contundente, ou seja, que a gente tenha condições de detectar grupos econômicos ainda na sua formação, que a gente tenha condições de detectar dissolução irregular, não seja o juiz que tenha que provar isso, que nós tenhamos a condição de provar essa condição, essa situação, e levar para o juiz e conseguir essa declaração lá judicial, né? Esse é o maior gargalo, porque o advogado público, que ele atua em execução fiscal, ele seria comparável a um piloto de Boeing que está voando sem instrumentos no meio de uma tempestade às cegas, ele está no escuro. Ele não sabe se o devedor está falido, ele não sabe se o devedor está em recuperação. Às vezes a gente vai descobrir que ele está falido um monte de tempo depois que abriu a execução, né? Então é preciso que essa qualidade da informação melhore, né? Uma outra coisa também que ocorre muito nas execuções, que o advogado público tem que ficar atento, é aquela situação da formação dos grupos econômicos, propriamente dito, que isso está se tornando uma coisa muito viral aí, está acontecendo muito esse tipo de ocorrência, né? E, normalmente, eu começo a suspeitar da formação de um grupo econômico quando você vai lá, cita o devedor recebe a citação, você tenta o Cisbajude, o Bacenjude, não dá nada, dá zero, ou então pega carros lá de 1980 só, e você vai tentar penhorar os bens, não tem bem nenhum, só que a dívida é enorme, né? Então, aí, esses casos já tem ali uma pulguinha atrás da orelha que pode ter uma formação de um grupo econômico por trás, porque se essa empresa está ativa, não tem conta bancária, não tem automóvel, não tem imóvel, não tem nada, como é que ela sobrevive, né? Então, esses tipos de situações aí acontecem, toda semana a gente pega 1, 2 casos nessa situação. E aí nós temos a dificuldade da informação, porque não adianta você dizer para o juiz que está acontecendo, que você tem essa suspeita, o juiz vai dar risada de você, vai dizer, me traga provas, me traga documentos, me traga elementos aqui para que a gente possa atuar, né? Então, esse gargalo da falta de informação, acho que é o maior de todos. Aí, conexo a isso também, nós temos o baixo investimento que as procuradorias fazem em sistemas de investigação e de convênios, porque não adianta a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tentar trabalhar sozinha, ela tem que fazer convênios com estados, com municípios, ela tem que fazer convênio com o Ministério Público, porque tem casos que o Ministério Público está tocando lá, que já tem até ação penal, e nós nem estamos sabendo aqui. Nós nem temos uma execução fiscal aberta, não fomos avisados, né? Então, seria necessário que a gente tivesse também um entrosamento melhor com as polícias, com os ministérios públicos, e o sistema tradicional, e de novo, a questão da reforma tributária. O sistema tradicional de troca de informações por convênios não é mais adequado para o nosso sistema atual, né? O convênio ele é burocrático demais, ele é complicado demais e segmentado demais, né? Acho que nós já temos que migrar aqui para a formação de um grande banco de dados público, né, eletrônico, que todos os agentes públicos federais, estaduais e municipais possam compartilhar informações. Vamos ver
a grande inovação que trouxe os processos eletrônicos, os processos da justiça. A gente consegue um monte de informação através do Projude, que nós temos o acesso, né? No sistema do EPROC, da Justiça Federal, também tem um monte de informação ali, né? Quantas vezes, por exemplo, você tem uma empresa que tem 10, 12 execuções, que você poderia aproveitar a prova emprestada de um processo para os outros, e a gente, às vezes, na prática, não tem como fazer esse cruzamento, né? Então, precisamos de um sistema que nos permita isso, né? Que nos dê essa condição para a gente poder trabalhar melhor. E muitas vezes, professor, é uma investigação que a Receita Federal está fazendo, o Estado já fez e vice-versa, né? Poderia ter essa troca de figurinhas para melhorar a eficiência tributária, né? Claro, eu vejo outra deficiência que nós temos também, é o sistema imperfeito que nós temos no Brasil de tratar negócios falidos. Nós temos a lei de falências, a lei 11.101, é uma lei que avançou, é uma lei boa, é uma lei que ela trouxe aí uma inovação, mas o fato que não quer calar é o seguinte: primeiro, nós não temos um sistema perfeitamente adequado para a microempresa, para o MEI e para a empresa de pequeno porte, que são 99% das empresas que tem no Brasil. Ou seja, a grande maioria dessas empresas, eles não têm condições de pedir falência. Eles não têm condições de tocar um processo de falência e não têm interesse de fazer isso. Sendo que o processo de falência seria uma solução para muitos casos. Veja como a nossa legislação é antiquada, né? Temos lá o artigo 187 do Código Tributário Nacional, que diz que o crédito tributário não está sujeito a concursos de credores, como, por exemplo, inventário, arrolamento, falência, etc., né? Tudo bem, isso quando o processo era em papel, era uma coisa ótima, né? Porque realmente o município lá do norte do Brasil não precisava vir com habilitação aqui na falência, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro ou Curitiba, né? Ele poderia fazer lá a sua execução fiscal onde ele estava, né? Onde ele está. Agora, num sistema hoje onde tudo é virtual, onde você tem processos eletrônicos, etc., essa norma, a importância dessa norma já perdeu um pouco do seu valor, né? E muitas vezes acaba sendo mais prático você habilitar o crédito na falência do que você ficar fazendo execução fiscal por fora. Você vai ter mais acesso à informação, vai saber melhor o que está acontecendo naquele ambiente falencial, né? E isso tem uma importância maior do que a gente imagina, porque grande parte dos casos que vão parar na dívida ativa e que não tem solução por acordo são situações de falência, né? Às vezes é uma falência de fato e que a gente nem tem condição de perceber isso. Então, precisaríamos de uma regulamentação melhor, criar um sistema de dissolução dessas empresas adaptado para os pequenos negócios, que não seja tão caro, que não seja tão difícil de fazer, né? Que você tenha um treinamento melhor de administradores judiciais para que eles possam enfrentar esse tipo de problema, né? Veja, muitas vezes eu pego muitas execuções fiscais que a Fazenda está executando, o banco está executando, a Justiça do Trabalho está executando, o Estado está executando, o município está executando. Por que não juntar todos esses credores num único processo, né? É mais fácil, assim a gente tem condição de respeitar melhor as preferências, né? Às vezes tem uma preferência trabalhista que acaba sendo passada para trás, porque a gente nem sabe que havia ação, né? Então, tudo isso aí é uma questão de organização que precisa ser melhorado no sistema, e não é esperar que um advogado público ou uma procuradoria isolada faça isso, é preciso remodelar o sistema para que ele tenha essa eficiência, né? Não, com certeza é um desafio, né, professor? E isso aí é uma coisa que o advogado público vai enfrentar no dia a dia. Então, a gente tem que pensar também a nível da legislação e também os desafios que a gente pode ir trabalhando dia a dia com o nosso trabalho, né? Com a nosso ofício. Eu acho que todos aí gostaram bastante, professor, anotaram as dicas, também uma experiência de saber como que a PFN está trabalhando, né, com essa questão, levando em conta a prescrição intercorrente, que é a nossa principal inimiga na execução fiscal, não a única, mas talvez uma das principais, né, inimigas. E tudo que é bom chega ao fim, né, professor? Com certeza a gente tem tema aí para a gente ficar a semana inteira, mas
infelizmente, a gente tem que encerrar aí o nosso programa. Agradeço muitíssimo a sua participação e com certeza aguardamos aí a sua participação em outras oportunidades aqui no nosso podcast. Com certeza. Eu que agradeço aí pelo convite, pela disposição aí de me ouvir aí, né? E fico totalmente à disposição aí quando quiserem a minha participação em outro tema ou outra coisa, ou nesse mesmo tema, terei total prazer aí em colaborar novamente. Obrigado, professor Sérgio. E agradecemos também todos os nossos ouvintes que ficaram até agora acompanhando o nosso programa. E não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios do podcast Gestão Pública 4.0. Um grande abraço a todos e até a próxima.